Sim. E eu acho interessante, assim, fazer essa distinção, que é claro que existe aquilo que é específico de cada um, né? Aquilo que seriam traços mesmo de cada pessoa, mas existem também essas consequências do sistema. Então, toda vez que a gente consegue é, trazer, né, para fazer com que todos façam parte, aquilo ali libera o outro para ser quem ele realmente, né, ele veio É. para ser. Então, assim, não quer dizer que 100%, que a inclusão Não. eliminaria 100%, porque tem algo que é dele, que é uma bagagem dele, que é o destino de cada um, né? Não sei nem se destino É. é a palavra mais apropriada, mas assim, que é algo É. inerente àquele indivíduo. Mas existem uma série de outros fatores que são do ponto de vista sistêmicos, né? Aham. Influenciáveis na vida né, de cada pessoa. Então, eu acho que isso você estava falando, eu lembrei de casos, por exemplo, que a gente já teve aqui no quadro, de distúrbios alimentares, né? Que também já teve Ah, é. associação de comportamento, né? De às vezes ter o diagnóstico, né? De TDAH, né? TDAH. Tom. É, e aí que a gente fala, nossa, esse menino ele é muito agitado, nossa, parece que ele faz bagunça por dois, né? É um comportamento ou muito arriscado, né? Assim, nossa, mas se põe em risco o tempo inteiro. Então foram casos que já foram surgindo, assim, que impactam. Não quer dizer que 100% disso, não se exclui aquilo que é inerente a cada um, mas que com certeza os impactos do sistema reverberam ali em cada pessoa. Então eu acho Isso. que Então, por exemplo, uhum. pode. Não era só para Desculpa. falar assim de exemplos que a gente já viu ao longo já tem quase um ano que a gente está aqui com esse quadro, né? Vira É. e mexe aparece casos que a gente consegue associar, né? Uhum. Então é isso, né? Esses diagnósticos assim que a gente vê em crianças aí, jovens, né? De TDAH, o TOD mesmo, né? Transtorno opositor desafiador, né? E tem vários diagnósticos aí. O autismo em diferentes graus. A gente já viu várias situações, né? Nas crianças, dificuldade de fala, algumas dificuldades de desenvolvimento relacionadas com perdas gestacionais, a maioria desconhecidas, né, da mãe, porque aí, mas algumas vezes também conhecidas, da mãe ou, né, de uma avó, enfim, né, algumas perdas gestacionais. Na hora que faz a inclusão, a criança muito rapidamente começa a ter uma mudança no comportamento dela. E aí, vai resolver tudo? Não. Muitas vezes o diagnóstico permanece, tá? Porque aquilo também faz parte daquela criança, daquela vida, né? Enfim, né? Não tem como a gente ficar livre de todas as consequências. E também, e como que a gente vai saber assim, o que vai resolver? Só na hora que fizer a inclusão. Fala assim, mas isso aqui, esse TDAH dessa criança, tem a ver ou não com a exclusão de um irmão? Não sei. Eu só vou saber, assim, aqui é tudo, aqui não existe uma coisa assim, é sempre assim. Cada caso é um caso. A gente vai ter que fazer inclusão e perceber o que vai acontecer. As melhoras, que melhoras vai acontecer, né? Todos os casos que eu acompanhei até hoje, sem exceção, todos até hoje, teve melhora muito significativa nos sintomas, muito, né? Todos permaneceram aí com seus diagnósticos, tratamento, mas a diferença continua o mesmo tratamento e os resultados passam a ser muito melhores. A criança passa a se desenvolver muito melhor, né? Essa é a grande diferença. Assim, os sintomas podem diminuir, tá? Então, acho que esse que é um ponto que é fundamental aqui. Eu quero trazer ainda, Laura, foi bom que você ter lembrado desses diagnósticos que eu não tinha lembrado de falar aqui, mas eu recomendo, né? Isso é uma coisa que eu falo, assim, que é importante a gente chegar um momento a gente falar para os filhos, né? Verbalizar. Quando são crianças, quando a pessoa tem uma dificuldade ali de falar e tal, embora não tenha problema, mas às vezes a mãe não quer falar, né, ou sei lá o quê, ou eles ainda não têm dificuldade, às vezes foi uma perda que o pai teve com outra mulher. São desafios, né, gente? São desafios que, né, as pessoas ficam às vezes com dificuldade de digerir aquilo ali. O pai não, geralmente quando é uma perda que o pai teve com outra mulher, que ele não sabe, eles ficam com muita resistência, óbvio, né, gente? Óbvio, né?
E aí, às vezes, demora fazer o processo. Mas eu falo, gente, faz mesmo assim, o que que vocês vão perder com isso? Né? Mas às vezes as pessoas ficam tão resistentes e ficam focadas no problema em vez de buscar a solução, né? Mas assim, a grande questão é que quando se faz esse movimento, né? E aí quando a gente conta para a criança também. Então primeiro a gente faz a inclusão no nosso coração, depois a gente conta, eu sugiro que conte para a criança, e quando eles têm uma dificuldade, eu falo que conversa com a criança em sono REM, né? Durante o sleep talk, ele usa a técnica do sleep talk, conversa com a criança em sono REM, vai explicando para a criança de uma maneira simples aquela verdade e perceba os resultados, né? Eu vou contar um exemplo aqui. Eu descobri, né, que eu tive uma perda gestacional entre a Maria Clara e a Ana Lívia, né? No primeiro momento, para mim, é estranho, né? Foi difícil, assim, gente. Eu já sabia, na verdade, eu acho que eu tenho mais de uma. Eu acho que eu tenho uma antes da Maria e uma no meio. Mas, assim, aqui é muito clara pra gente já essa da Maria, né? Entre as duas, na verdade. E aí, um dia ficou claro pra mim, né? Eu fiz o meu movimento, exercício e identifiquei. No primeiro momento, dá um fechamento assim do coração, uma certa angústia, e depois falei, não, gente, será? Não é? Não é? E aí senti, é verdade, né? Eu tive essa perda gestacional, as meninas estavam com sintomas, né? As meninas estavam com sintomas, a Ana Lívia tinha sintomas claros, né? Ela estava ficando mais agitada e elas ficavam brigando de uma maneira estranha entre elas. A Maria Clara ficava muito irritada com a Ana Lívia. Então, quando há uma perda no meio que não é reconhecida, geralmente o mais velho fica muito irritado com o mais novo. O mais novo fica muito fora de lugar, né? Porque quem tá mais fora de lugar é o mais novo. Então, o mais novo, ele é o terceiro, ali no caso, né? Se considera o segundo, ele fica fora de lugar, mas ao mesmo tempo ela passa a ter comportamentos de bebezinho, sabe? Ela fica. E aí a Maria Clara, o mais velho, fica irritado com esse. Né? Ele percebe que tem uma coisa de errado ali. E aí a gente fez a inclusão e bem rápido, assim, as meninas mudaram o comportamento, a Ana mudou o comportamento dela, e as duas pararam a briga daquele jeito que era, né? Obviamente continuam brigando. Então esse foi um ponto interessante. E aí a gente conversa com as meninas, né? A gente contou, a gente deu o nome, né? A gente tem uma filhinha, ela se chama Mariana, e a gente deu o nome e elas falam, né? A gente não fez sleep talk, a gente conversou e a gente conta para elas. A gente contou só para elas e elas contam para as pessoas. Mas assim, é muito interessante como elas fazem o movimento e como isso traz paz. Elas falam, elas incluem, né? Elas contam. Esses dias a Maria Clara estava contando, aqui em casa tem 5 pessoas, né? Aí ela conta a gente, coloca a Mariana no meio e tal. Assim, é interessante, né? Como que elas falam disso em paz e com alegria, e o comportamento delas muito rapidamente mudou, né? Então essa é a nossa experiência aqui em casa, assim. Por isso que eu digo, vale muito a pena fazer o exercício, testar, né? Não custa testar, né?